Muito bem, mais um Leadercast. Esse aqui é com um companheiro de eventos, companheiro de palco de Epicentro, cara. Conheci essa figura lá, a gente participando daquele evento do Jordão. E eu na plateia, ele no palco, depois eu no palco, ele na plateia, depois os dois na plateia, depois conversando lá fora. A gente foi trocando uma série de ideias aí e eu fui devagarzinho descobrindo que era um cara extremamente interessado na área de atuação dele, mas que não ficou parado no tempo. Ele se... não quero dizer modernizou, que essa palavra é muito antiga, né? Mas ele acompanhou as tendências aí, inclusive indo pro digital de uma forma bastante expressiva. Eu falei, cara, uma hora eu vou ter que falar com ele. Então, será hoje aqui. 3 perguntas fundamentais, aquelas de início de programa. As únicas que você não pode chutar, o resto pode chutar à vontade, tá? Mas essas 3, guarde aí. Seu nome, sua idade e o que você faz. Muito prazer estar aqui com você, com a sua audiência. Meu nome é Leandro Bueno, eu tenho 43 anos, eu sou empresário contábil. Empresário contábil? Antigamente chamava contábil. contador, né? Eu sou contador, é isso? Guarda-livro, né? Vou um pouquinho antes, quando eu comecei em 93, a primeira vez que eu pisei o pé num escritório de contabilidade. Pensa na visão do inferno. Um monte de papel, Sim. Lugar sombrio, escuro, frio. Sim. Ali era o escritório de contabilidade. Primeira vez eu falei, caramba, isso não é pra mim. É. E ali era o guarda-livro, né? Meu tio é um guarda-livro, eu vim da família, né? Sim. Família de contadores. Legal. Você nasceu onde? Eu nasci na Vila Prudente, São Paulo, e sou criado desde os meus 2 anos de idade em São Bernardo do Campo. Opa, você tá lá no ABC, cara? Tô na ABC Paulista, sou Ali. vizinho do Lula. Ixi, ali lá tem história. Enquanto ele morava ali, né? Ali tem história, ali tem Você história. tem irmãos? Não, filho único de mãe solteira. Desse aqui não sai mais nada. Cara, aí tem história. Eu ia perguntar pra você o que seu pai fazia, o que sua mãe fazia, o que seu pai faz, sua mãe faz. Como é que é? Me conta essa história aí. Cara, minha mãe, ela trabalhou durante 8, 10 anos na Bombril. Fazia lá as palhas de aço. Num belo de um dia, esse mesmo tio, que me deu a oportunidade de trabalhar com ele, um dado momento no escritório de contabilidade, eu ainda criança, com os meus 5, 6 anos, convidou ela para trabalhar numa casa de pôquer. Meu tio tinha uma casa de pôquer. E ela lá foi trabalhar, ela, falando aqui em números absolutos, ela ganhava 1.500 na Bombril, foi para ganhar 4.500 em dinheiro de hoje. Ela falou, pô, vou para lá, né? Era algo, ainda continua sendo, né? Algo clandestino, mas Sim. era videopoker, então era maquininhas de jogo. Foi lá, trabalhou 2 anos, delegacia, aquela coisa toda. Saiu, aí começou a trabalhar por conta, faxineira, rodou bastante assim nessa parte de limpeza, trabalhou em motel. Hoje tá com 63 anos, ela é nova, 63 anos, tá aposentada, curtindo os netinhos, nova. Mas você já começou a história você nascendo, cara. Quero saber do antes. Que história é essa de mãe solteira? Que idade você falou? Você tá? Eu tô com 43. 43, nós estamos falando de 1978, né? Como é que é essa história da mãe solteira aí? O que rolou ali? Eu vim descobrir, lógico, depois, mas meu pai era casado, já tinha uma filha de 1 ano de idade, conheceu minha mãe, né? E ela queria engravidar. Ela não queria um marido, ela queria um filho. Tá. E aí, eis que me aqui. Foi consciente, então? Foi consciente, Tá. foi consciente. E aí ela sabia que ele era casado, queria só realmente uma espécie de reprodução independente, né? Sim. Até moderno para a época, não? Pô, mas estava muito à frente, né? Tipo isso. E depois ela não resolveu arrumar um marido? Não... Com 3 anos de idade, eu me lembro que ela me contando, né? Que eu queria conhecer meu pai. Eu queria conhecer meus pais, conhecer meu pai. Ela falou, tá bom, você quer conhecer meu pai? Seu pai? Vamos lá conhecer seu pai. Fomos lá na Vila Califórnia, divisa com São Caetano, São Paulo, aqui na região próxima já do ABC. Conheci ele, segundo ela, ele foi me dar um chocolate e eu dei um tapa na cara dele. Daí pra frente, nunca mais a gente se viu. Os anos se passaram, aos 19 anos, eu tive vontade de novo de conhecê-lo. Tive vontade de conhecer o meu pai. Eu cheguei nela de novo, já adulto, né? Falei, mãe, eu quero conhecer meu pai. Todo mundo tem pai e você... Não tem como, né? Só quem é filho de mãe solteira sabe o que é na escola. Hoje... Essa era a próxima pergunta. Como viver, Como é que é para uma criança, no Dia dos Pais, todo mundo ter pai
E você não tem o pai? Cara, eu tinha uma mãe, né? Minha mãe sempre Sim. foi meu pai, né? Eu morei com a minha mãe e com mais 6 irmãos dela até os 3 anos de idade na Vila Califórnia, num cômodo que acho que era um pouco maior que esse seu estúdio. E nós tínhamos um banheiro lá fora, a gente ficava lá na Rua da Feira, né? A gente chama... Onde você mora? Na Rua da Feira, na Vila Califórnia. Acho que tem até hoje, né? As feiras lá tem até hoje. E ao final da feira, nós fazíamos a nossa feira ali, né? Pra família da minha... A Xepa. A xepa. Minha avó, ela veio de Ilhéus com 3 meses pra São Paulo. Caiu com o pai dela e a mãe dela, né? Minha avó falecida hoje. Caiu em Junqueirópolis. Minha família toda, já ouviu falar? Já, sim, não conheço, mas já ouvi falar. Do lado de Dracena, a linha mais famosa, Sim, Dracena, sim, perto sim. já no Mato Grosso do Sul, caiu em Junqueirópolis. Todos os meus tios, 8, 10 ao todo, 2 morreram, todos os meus tios são de Junqueirópolis, os irmãos da minha mãe. São 5 irmãs e 3 homens, né? Moraram ali a vida toda, a coisa vai, parece que vai reverberando, né? Vai de família, né? Vai hereditar. Por que eu digo isso? Porque minha avó era casada com meu avô, à época, caminhoneiro. A última filha dela tinha 3 meses. Logo depois ele teve mais 2 filhos com outra mulher. A minha avó pegou os 8 filhos. A mais nova já com uns 2 anos de idade, foi para São Paulo, Vila Califórnia. Largou dele? Largou dele. Largou com a cara e com a coragem. Com 8 filhos? Com 8 filhos. Fica aí com a... E nos anos 50, 40? Nos anos... Minha mãe é de 57, a mais velha é de 68, na década... Então, 50. Anos 50 para 60. Veio para São Paulo, com a mala e com a coragem. Caiu na Vila Califórnia. A mais velha... Minha mãe tinha por volta de 13 anos, 12, 13 anos. A mais velha tinha 19, que é a esposa desse meu tio que minha mãe trabalhou no poker e tal, que já era casado com ele na época, tal, um japonês. E ficaram lá. 8 filhos, né? A mais nova... A mais velha cuidava da mais nova. Minha mãe ajudava a cuidar e tal. Quando você fala uma coisa dessa hoje em dia, cara, pra alguém... Essa molecada que tá nos ouvindo aqui, Aham. imaginar uma família... Criar uma família com 8 filhos hoje em dia, cara... É inimaginável, né? Como é que compra leite pra 8 crianças? Num 30, 40 metros quadrados, né? Como é que você faz, bicho? Eu tinha que ter muita... Eu vi, inclusive, hoje de manhã um meme comparando a geração lá de trás com essa geração atual, né? Então, mostrando nossos pais que olhavam para um desafio e falavam assim, bom, aconteceu comigo, né? Comprei minha casa. Sim. Cara, eu não tenho dinheiro para comprar essa casa. E eu acabei de assumir uma dívida aí por 30 anos, cara. Eu não tenho a menor ideia se eu vou pagar esse negócio Como eu ou vou não. pagar? Vou, mas comprei, tá lá, cara, e vamos fazer. E era assim, né? Vamos fazer. E aí o cara bota hoje em dia, Sempre foi molecada, assim. ai meu Deus do Será céu. que... Será que eu consigo comprar esse leite, mais um pão? Será que eu vou ter que... Todo mundo com medo, né? Do medo de fazer. Não vou ter filho por causa disso ou daquilo outro. E o né? cara escreve, essa garotada nova fez tudo aquilo que nós mandamos eles fazerem ao longo do tempo e eles são muito mais pobres do que nós éramos naquela época. Eu não digo nem o pobre de não ter dinheiro, mas é o pobre de espírito, de capacidade de alma, né? de se atirar, de se jogar e de assumir uma... Hoje ninguém quer, né, cara? Mudou tudo. A minha avó trabalhava na roça lá no interior, mesmo com filho. Teve filhos... Sabe aquelas histórias que a gente ouve dos avós, né? Teve o filho no meio do cafezal, do milharal. Um parto ali no meio. É isso aí, minha avó foi dessas, entendeu? E quando ela veio para São Paulo, ela veio para trabalhar em faxina mesmo, em casa de família mesmo, na época. Por sorte, a minha tia mais velha casou com esse japonês na época e ele já tinha um espírito empreendedor, ele tinha um lava-rápido na época até, inclusive, trabalhava lá em umas empresas e tinha um lava-rápido e ela ajudava a manter, né? Mas era assim, arroz, feijão e ovo, todo santo dia. O ovo é mistura. Ainda até hoje, né? Diga-se de passagem, eu considero ovo uma mistura. E provavelmente sua mãe assistiu a mãe dela passar um perrengue com o seu avô. Sim. E falou, não quero isso pra mim. Não quero isso pra mim. E não vou ter, não quero isso. Mas aos 20 anos, quando ela tinha 20 anos, foi quando eu nasci, né? A gente tem uma diferença, ela 63, eu 43. Tem uma diferença de 20 anos. Ela simplesmente queria ser mãe, porque ela cuidava dos irmãos. E ela queria ser mãe, segundo o que, né? Queriam dela lá. Já Queriam tinha um dela. monte lá. Já tinha um monte lá, vou ter mais um aqui. Ou tinha outra irmã dela que depois... E é engraçado isso, né? 15 anos já tava quase na época de casar. Sim. 18 anos,
Pô. mulher, pô, você tá velha já pra casar. Já virou, já vai ficar tia. Já Tipo vai virar isso, tia. né? Vai virar pra titia. É, Aí minha mãe com 19 anos nem namorava, não sei nem, imagino eu, né? é, Chegou uma hora que se sentiu pressionado, falou, sim. eu vou, pelo menos vou ter um filho, vai que eu dê sorte, o cara larga, sei lá. O fato é que nasci ali no meio dessa turbulência, né? Qual era o apelido que você tinha quando era criança? Birubiru. Por quê, cara? O cabelo era enroladinho? Loiro do cabelo enrolado. Igual do jogador do futebol. Então era Birubiru. Birubiru, jogador. Atenção, gerações mais novas. Birubiru, que o então presidente do Corinthians, Do o Vicente Corinthians. Matheus, estava contratando o Birubiru, ele jogava no Nordeste, né? Ia trazer Isso para São mesmo. Paulo. E aí os caras perguntam aí, quem é que você está trazendo ele? Ah, um tal de Lero Lero. Lero. Foi isso mesmo. Era o Birubiru, Eu- cabelo enroladinho e tudo mais, né? O que o Birubiru queria ser quando crescesse? Jogador de futebol. Ah, Jogador de futebol. pô, tava lá. Até eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Muito criança, né? Esse meu tio tinha um bar e eu ficava lá servindo pinga lá no bar dele dos 9 aos 12 anos. Só que eu era fascinado, louco por futebol, né? Corintiano, maloqueiro, sofredor, eu era louco por futebol. Eu queria porque eu queria jogar. Aí, aos 12 anos, eu fui atrás de peneira, né? Ainda tem Sim, hoje, se não me tem falha a as memória, peneiras, peneira. Aí fiz peneira no Corinthians, no Lá Palmeiras. você jogou no Canindé lá, não? Na Portuguesa. Não, então não. O peneirão do Corinthians Peneirão ele do chama Corinthians Canindé. é Né? Canindé. Pra quem não sabe aqui, ó, o Corinthians fica lá na marginal. Você vai pela marginal do Tietê. E aí tem o Corinthians, grande. O Corinthians. Lá pra frente tem o O Parque do Canindé. Tietê. Que tem um Canindé que é o da Portuguesa. Da Portuguesa. Só que o Corinthians é comprido e lá na ponta eram os terrões. Isso. Campinho de Isso. terra, tudo lá. Tem E até hoje. E o pessoal chamava aqui de Canindé, né? Ali é o Canindé. E lá É. era o peneira do Corinthians, Era né? lá mesmo. Era lá mesmo. Passamos lá, não passei. Sim. Não passei em nenhum clube desses de expressão. Aí eu vim jogar na 13 para 14 anos, bem no centro de São Paulo, num clube de várzea, ali bem do centro mesmo, centro velho de São Paulo, que tinha ali, era um clube bairrista assim mesmo, do centro de São Paulo. Tá. Ali fui levado para São Lourenço, na Argentina. 14 para 15 anos, passei frio e fome e raiva, nada, tipo, dormindo na arquibancada, essas coisas de história de jogador mesmo, Que tá? loucura, cara. E pra mim tava tudo certo, eu falei, cara, eu tô no moleque? caminho, É, eu tô no caminho, eu ouço as histórias do Denner, na época, né, sim. que eu era fã, ouvia a história desses jogadores, Viola, Neto, da época, eu falei, tô no caminho, só acreditava que eu tava no caminho. Eu sabia que eu era um perna de pau. Uhum. Mas eu sabia das minhas limitações. Então, aonde eu tentava melhorar era naquilo que eu poderia ser melhor, que era no físico. Eu corria que nem o diabo. Nossa, como eu corria. Impressionante. Era levinho, pesava 65, 62 quilos. Já tinha uma estatura de 14, 15 anos, 1,68 m, 67. Tava bom. Então, eu sabia que eu sabia correr e ali ficava. Rodei, não deu certo, voltei, comecei a jogar futsal pelo MESC, em São Bernardo do Campo. No tempo da bola pesada. No tempo da bola pesada. Ah, que delícia. Joguei futsal ali no MESC, na Scania. E voltei, por sorte, caí nas graças de um olheiro do Pequeninos do Jockey. Não sei se você já ouviu falar, conheceu. Lembro, sim. Ali saiu Pavão, ali Sim. saiu... Alguns jogadores lá, medianos, saíram de lá. Sim. Que foram mais pra Europa e tal. Fiquei 6 meses lá. E vivi uns 3, 4 anos em função do futebol. Mas, mesmo naquela época, viver em função de futebol, você tem que ter dinheiro. Por isso que eu ia te perguntar, não era profissional. Não era. Você não recebia pra jogar. Não Você recebia. tava- Então tinha que tentando. alguém bancar. Minha Sim. mãe, morávamos só. Aí morava já com menos pessoas, com mais 2 tias. Então moravam em 3, mais os filhos delas, separadas também já e tal. Moravam 6, 8 pessoas, entre tios, tias, mãe, primo e tal. Mas eu comia uma refeição por dia, então roupa de doada, aquela coisa. Foi quando aos 15 anos, eu já descontente daquela história toda, eu cheguei nesse meu tio, falei, putz, eu precisava arrumar um emprego e tal. Ele falou, olha, eu tenho um conhecido que trabalha na Mercedes. Que idade? 15 anos. Então, antes da gente chegar na Mercedes lá,
Quando é que cai a ficha que você olha e fala, cara, já estou investindo nisso aqui há 4 anos, não vai dar, sou realmente um perna de pau, não tenho talento para ir adiante, eu vou esquecer isso aqui, vou partir para outra coisa. Em que momento isso aconteceu? Quando o meu técnico, né, da época chegou e falou, você não nasceu pro futebol. O primeiro pé na bunda que eu levei que me empurrou para frente. Você não nasceu pro futebol, você não é para isso. Você não tem condições disso. Além de ter sorte, tem que ser muito, muito bom. E nós estávamos numa época, eu não falando em 90, 91, entre 89 e 91. O Corinthians estava detonando, estava com um timaço. Tava pegando o Palmeiras numa final, tava destruindo. Tava. 91, 92. Porra. Eu lembro que o Palmeiras ainda tava na fila, que foi ser campeão em 93, né, paulista, Sim. quando veio Edmundo, Evair e Edilson e tal. Então, não foi em 91? Quando foi que é o lance do Edilson, dele dominar a bola e fazer a embaixadinha? Esse foi em 98 já. 98 já. Eu me lembro Foi que eu tava já. com meus filhos dentro do... Falando, não foi em 91, era muito cedo, né? Mas, cara, foi um ciclo muito legal. Muito, foi. Assim. E o que nós tínhamos no bairro era jogar futebol no paralelepípedo descalço. Uhum. Eu vivia pro futebol, de segunda a segunda. Só assistia... Eu lembro-me que eu assistia assim... Globo Esporte, depois Gazeta Esportiva, depois Jornal da Bandeirantes, tudo futebol. Comia, aquelas mesas redondas que não terminavam mais. Aí no domingo, a mesma história. Sim. Eu era alucinado por futebol. Hoje, se você me perguntar um jogador do Corinthians, eu não sei. Não sei. Vou falar... Eu já falei aqui já algumas vezes e vou repetir pra você aqui, cara. Eu também adorava, eu tava lá no... Eu tava na final em 77. Eu tava lá, cara, no gol de cara do Palhinha. Eu tava né? Tava na Avenida Paulista. Puta, o Corinthians ganhou depois de 20 e tantos anos. Curtia de montão. E o que aconteceu? Essa minha curtição naquela época me construiu um defeito em mim que eu não consigo me livrar nunca mais dele. Ele aconteceu comigo e evidentemente aconteceu com você. Eu vi o Rivelino jogar, cara. Eu vi o Zico jogar. Eu vi o Pelé jogar. Eu vi o Pelé em campo. Eu vi o Pelé em campo. Eu vi... Fala os nomes. Eu vi Falcão. Eu vi esses caras jogando. Toninho Cerezo. Aí quando você pega esse nível de genialidade que a gente viu jogando... Sócrates, todo. E traz pra hoje em dia... não tem mais nada em campo, entendeu? Nada. Acabou, não existe mais nada. Outro dia eu tava nada. passando na televisão outro dia não, já faz algum tempinho, mas estava na televisão, estava na TV Cultura, passou um Brasil e Inglaterra em 1982, 3, 4, eu não me lembro que ano, era um 80 e alguma coisa, com aquele time brasileiro. Os grandes momentos do esporte, né? Com o programa, aquele time brasileiro com o Falcão, aquela turma toda lá, né? E eu parei para assistir um pedaço e eu vi assim um trechinho de 10 minutos. O que eu vi acontecer em campo em 10 minutos, hoje em dia, se acontece aqui no Brasil... O jogador que fez aquilo ali, ele vai vendido para a Europa por 100 milhões de euros no dia seguinte, entendeu? E os caras com a maior naturalidade. Cara, passe de 30 metros, passe de calcanhar, bola dominada, aqueles chutes, falta batida. Cara, Nossa. Quem é o grande batedor me arrepio. Quem é o batedor de falta hoje no Brasil? Quem é que bate falta hoje? Não tem, cara. Cadê? Acabou. Não tem. Aí a molecada fala, bicho, eu não tenho mais tesão nenhum em ver. E aí quando perguntam, o que você fez? Eu falei, hoje eu vejo UFC. MMA, porque lá os caras dão sangue. Literalmente. Não, o futebol era... Só para terminar, porque os caras ficam, velho, saudosista. Eu falo, cara, são coisas diferentes. Eu acho que se eu trouxer um timão daquele e botar para jogar hoje, esse timão não vai fazer sucesso daquela época, né? Porque mudou completamente a dinâmica. É que é o futebol de salão. Olha o que a gente jogava. Tenta entrar em campo para jogar o futebol de salão de hoje, que a bola não é mais pesada. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo na Dana, que ele jogou na seleção brasileira de futebol de salão. Foi campeão e tudo mais, no tempo da bola pesada. Da bola pesada. E ele falou, cara, a gente tem um grupo de mais antigo e nós fomos jogar com a molecada nova. Cara, a gente nem viu a cor da bola. Nós com a nossa habilidade. Porque mudou tanto, a velocidade mudou tudo, né? Então... Talvez, se você trouxer um cara daquela época e botar aqui hoje, seria bonito ver, mas ele não caberia mais nessa loucura toda que virou o futebol, né? Não só o futebol, né? Todas as profissões, elas mudaram, todos os esportes evoluíram drasticamente, né? Alguns para melhor, outros para pior. E eu acho que o futebol evoluiu para pior, no bom sentido. Pior em que sentido, né? Assim, não sendo saudosista, igual você falou, mas
jogava-se futebol como arte, né? Sim. Como um teatro, uma cultura. Sim. Salvaguarda a situação da torcida, que era deplorável. Hoje, por incrível que pareça, parece que até que diminuiu, né? Mas era assustador. Eu fui num final do Corinthians-São Paulo em 1992, de juniores. Aquele que invadiram o campo e Eu quebrou tava o lá, pau. era o Corinthians 4-3 foi. O Jameli saiu dali. O cara com o bastão destruindo o outro em campo, eu me lembro disso. Cara. Eu tava lá, no meio do Sim. miolo da... Eu me senti assim... Porque o mando era do São Paulo, o Corinthians só tava na torcidinha. Era louco, né? Fazer um negócio desse. Primeiro que é teste de suicídio, né? Sim. E eu tava ali no meio daquilo, cara. Me lembro como se fosse hoje, olhando aquilo, eu falei, meu Deus, isso é selvageria pura. Que eu tô... Então, essas coisas eram deploráveis. Mas dentro de campo, era muito bonito de se ver, muito gostoso de se ver. Uhum. Os caras jogavam leve, jogavam solto, e não tinha correria. Sim. O futebol de campo hoje, o jogador ele corre muito mais do que corria antes. E fica muito menos tempo com a bola no pé. Muito menos tempo com a bola no pé e impossibilita de fazer os dribles, né? E aí esse coach, né? Esse técnico chegou em mim e falou: você não serve pra isso, você não serve pra futebol. Pô, aquilo me derrubou, né? Imagino. Me derrubou. Eu fiquei um mês assim, sem fazer nada. Tipo, acho que... Assim, pra nossa época, depressão era algo... não tão latente, né? Não tão falado, né? Hoje fala-se muito mais a respeito disso, uma coisa mais séria, né? Aí chegou a minha mãe e falou: vai, moleque, larga a mão, levanta dessa cama aí, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Tipo, tá bom, mãe, tá bom. Foi quando eu cheguei no meu tio, eu falei, preciso trabalhar e tal, e aí entrou a Mercedes. Cara, sonho de consumo de todo adolescente. São Bernardo do Campo. Você tá maluco. Mercedes-Benz, cara, empresa alemã. Mercedes, Volkswagen, Ford, tudo ali, uma do lado da outra. Ali sempre foi sonho de consumo de todos os meus amigos trabalhar numa dessas três. Sim. E eu entrei, e o que é melhor, eu entrei no escritório. Não entrei nem no chão de fábrica, porque, engravatar, ela vai trabalhar com os engravatadinhos. Opa, deixa comigo. Só que eu entrei numa volúpia de trabalho, numa vontade tão grande, mas cavalar de trabalho, que eu cheguei derrubando tudo, no bom sentido. E eu saí de office boy para auxiliar de escritório, tipo um promovido, em 2 meses. Que idade você tinha? 15 anos. Puta, e era menor, cara. Menor aprendiz, que chamava lá. Hoje botavam na cadeia. Tipo isso. Meu primeiro registro, que foi esse, depois tive um segundo de carteira de trabalho, nem sei onde anda a minha carteira, depois nunca mais. O fato é que depois de 3 meses, eu sempre fui assim, muito acelerado, né? Na época, nós tínhamos que fazer o depósito em conta do salário do, hoje chamado de CEO, mas presidente, e tinha o vice-presidente Brasil da Mercedes, na conta dele. E tinha um escritório seccional que a gente trabalhava na Rua da Consolação. O escritório da Mercedes, escritório administrativo e tal, não era na Paulicéia, na Mercedes. Era Mercedes, mas era na Rua da Consolação em São Paulo. Sim. Fui no Banco Itaú, mandaram eu depositar lá na 7 de abril. Passei lá, coisa de office boy, né? Passei lá uma fila dos infernos. Falei, o quê? Nem a pau. Fui no banco da 24 de maio, o mesmo Itaú da Praça da República. Fui lá vazio. Falei, putz, isso aqui mesmo. Depositei. Fui embora, tá aqui o comprovante e tal. Quando no outro dia, o chefe da minha mesa, né? Leandro, onde você depositou isso? É no Itaú. Qual Itaú? É da República. Por quê? Porque tava mais vazio. Você é louco? Pra cair o cheque no mesmo dia, tem que ser na mesma agência, que é o cheque. O cara vai ter um monte de conta pra pagar, um monte de dinheiro pra cair. Esse cheque só vai ser compensado daqui 72 horas. Eu, puta que pariu. Perdi o emprego. Não perdi? Ele falou, perdeu. Não deu boi. Cara, aí foi a segunda talagada, né, que eu tomei ali e tal. Fiquei com uma depressão também absurda. Voltei. Fui mandado embora na mesma hora. Tinha conversa. Rua. Tinha conversa. O dono da vice-presidente Brasil, Mercedes, ficou sem o dinheiro dele ali na conta. Foi mandado embora. Não era passível desse tipo de erro. Voltei, o meu tio falou, olha... Aí eu queria voltar pro futebol. Eu falei, eu vou voltar pro futebol. Ele falou, moleque, não volta pra isso, não dá futuro. Vem cá, vem trabalhar comigo.
Aí é onde iniciou a minha história na contabilidade, né? Em 93. Ele tinha um escritório. Ele tinha escritório já desde essa época. Tá. 93 para 94, Ele era formado nisso? Técnico. Ele era técnico de contabilidade. Técnico de contabilidade. Ele tinha montado escritório em 89, tinha uns 4, 5 anos ali já, Uhum. em São Bernardo mesmo. Aí eu falei, mas o que eu preciso fazer? Ele falou, não, vem aqui e vai entregar, você vai ser office boy do mesmo jeito, vai entregar as coisas nos clientes. Aí o primeiro cliente que ele mandou eu entregar era em Mauá. Eu sou de São Bernardo, Mauá. Mauá pra nós ali, brincadeiras nossas, é cidade do índio, né? Aí eu falei, puta, eu vou lá nos índios, visitar os índios, tá bom. Aí eu peguei o Vale Transporte, eu olhei aquilo e falei, puta, tem um bom dinheiro aqui, né? Porque era 3 ônibus pra ir, 2 mais um trem e 3 pra voltar, né? Seria hoje R$30. Eu falei, o quê? E eu ganhava um salário mínimo, R$1.000, R$30. Porra, eu vou de bicicleta. Aí ele falei pro meu tio, posso ir de bicicleta? Você tá maluco, moleque? Não, eu fico com o dinheiro. Me dá o dinheiro, eu vou de bicicleta. E aí fui. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, 10ª vez, só trabalhar de bicicleta. Aí eu virei o bike boy. Mas ele me dava o dinheiro do transporte. Eu falava, eu vou de bicicleta, mas você vai chegar fedido no cliente. Não, fica tranquilo, eu dou uma disfarçada antes, levo um desodorante aqui, eu vou de bicicleta, mas você me dá dinheiro do Vale Transporte? Do transporte? Eu dou. Eu fiz entrega na Rebouças, fiz entrega na Paulista, eu andava São Paulo de cabo a rabo de bicicleta. Cara, que época gostosa, bicho. Imaginar hoje você andando de bicicleta é um perigo, né? 16 anos ali. Que a experiência de office boy te deu, cara? Cara, me deu a vivência de rua, né? Eu me considero hoje um bom vendedor. Eu consigo me comunicar, estar em qualquer tribo, eu vendo do Meia SA. E me deu experiência e vivência de rua, né? Então, visitar repartições públicas. Eu visitava a Receita Federal, tinha que fazer uma pesquisa de situação fiscal, que hoje a gente faz no instalar de dedos, no RECAC, né? Na Receita Federal. Eu tinha que fazer pesquisa de débito, ver se essa empresa estava devendo imposto. Eu ia na Estação da Luz, eu tinha que chegar lá às 3 da manhã. Por quê? Porque tinha senha e era limitada a 50 pessoas por dia. Só que eu chegava lá, já tinha umas 30. E sabe quem eram essas 30? Mendigos. Guardando lugar pra vender pra vender a senha. Aí eu ficava lá uma vez por semana, toda quarta-feira a gente ficava ali na Tiradentes, ali perto da Avenida Tiradentes, aqui em São Paulo. Cara, você que está nos ouvindo aqui e que acha que o Brasil tem problema de burocracia, imagina o que era. E você tá falando que você viajava pro São Paulo inteirinho e não tinha o Waze naquela época não, né? Era o guiazinho, né? Era o guiazinho de rua. Vamos no guiazinho de rua. Na mochila. A23. É isso aí. Cara, como eu usei isso. Tempos bons. E aí a gente tinha que se virar, né, cara? Tem que se virar com isso, tem que fazer. Perguntando o tempo todo, se virando. Tem que fazer. E a gente fazia. E fazia acontecer, né? Fazia acontecer. Você, em algum momento, olhou para aquilo, quando você entrou no escritório, assim, aquilo se descortinou como um possível futuro seu? Não. De falar, pô, vou estudar para isso, vou ficar para isso, porque o sonho do futebol ficou para trás. E ali não apareceu alguém que fala, me conquistou e aí que eu vou ficar? O que passou na tua cabeça? Estou de passagem? Como é que era? Cara, era por osmose. Eu acabei ficando por osmose. Eu não entendi o que acontecia ali. Me entregavam uns papéis e eu entregava os papéis nos lugares que me mandavam. Só que eu sempre gostei muito de computador. Eu era apaixonado por computador. E na época eu trabalhava na Mercedes e tinha um computador. Fiquei esses 3 meses e fiquei apaixonado. Tinha tela verde. Sim. Eu não sei nem o nome desses. É PC mesmo, né? 133, né? 186 e tal. Eu fiz Lotus 123. Sim. A minha mãe me pôs num curso de datilografia. Eu fiquei tão emocionado com aquele negócio da datilografia. Se você vê eu digitando hoje, você fala, esse cara fez aula de datilografia. Escrivão, ou fez aula de datilografia. Não, mas eu fui além. Eu fiz a pós-graduação da datilografia, que é a taquigrafia. Ah, você fez taquigrafia? Taquigrafia, você te passava um teste assim, rigorosíssimo, né? Põe o papel em cima e você não podia olhar, tinha que fazer uma folha inteira A4 de um texto gigante. Com um taquígrafo. E só podia ter 2 erros. Que loucura. E aí eu adorava aquilo. Chegou um dia, aí passando, né, 15 para 16, 16 para 17 anos ali, já há um tempo já tava me acostumando com aquilo. Você se acostuma.
Tem trabalho que você começa e faz e gosta, admira e tal. Aí eu tava acostumado. Ah, tá bom, beleza, é aqui. Dá meu dinheiro todo mês? Dá. Então é aqui que eu vou continuar trabalhando. Teve um belo de um dia, meu tio pediu pra... Eu já tava bom, né, nas datilografia. Meu tio pediu pra eu digitar um tal de um contrato. Sim. Eu digitava os contratos lá para registrar na junta comercial. Então, quando você vai abrir uma empresa, até hoje, você registra um contrato social, digita lá, né? E eu era o digitador, né? Já tinha passado de bike boy para digitador de escritório. Aí eu tô lá digitando, tal, não sei o quê. Falei, putz, eu tava fazendo um curso de MS-DOS, Lotus 1, 2, 3, entendendo um monte de coisa ali já me achando, né? O sabichão e tal. Eu falei, eu vou dar uma mexida mais aqui, porque acho que esse computador tá muito lento. Eu tinha acabado de aprender um comando chamado formate C2 pontos. Meu Deus do céu. Pra quem é das antigas sabe do que eu tô falando. Meu Deus do céu. Ah, eu vou formatar e depois vou reinstalar, porque eu tenho os disquetes aqui aqueles de 3/4, né? Aqueles Sim, maiorzão, sim, e vou sim. reinstalar o DOS aqui, porque isso aqui tá muito ruim, deve estar com ruim, tá com nem pensei com vírus nem nada, sei lá. Falei, tá ruim. Formato C2.enter. Isso era uma sexta-feira, 2 horas da tarde. Eu falei, bom, agora eu vou reinstalar. Acho que é só pôr esse disquete aqui, né? Nada. Aí eu falei, tio, fiz merda. E o que você fez, moleque, dessa vez? Olha aqui. Puta que pariu, não acredito. O que você fez? Eu fiquei desesperado. Liguei pra um TI lá, na época, né? Ele falou, dá pra arrumar, dá, mas vai ficar o final de semana todo e vai custar, tipo, hoje. Cara, era assim. Eu falei, caramba, 10 vezes o que eu ganho. Então era 10 mil reais. Se hoje um salário mínimo é 1.040, era 10 mil reais. Não, eu vou arrumar um outro aí. Sempre tem um sobrinho, né? Eu vou arrumar um outro aí que entende disso. Chamei ele e ficamos. Sexta pra sábado, domingo pra segunda, até as 8 da manhã pra arrumar o computador. Adivinha? Não arrumei. Formatou. Eu formatou, perdeu tudo. Levei lá, o cara comprou, meu tio pagou, tomou um prejuízo lá. Falei, agora eu vou ser mandado embora. Agora, se eu fiz aquilo na Mercedes por bosta, for mandado embora, imagina agora. Mas ele foi resiliente e me manteve ali. Uhum. Continuei, 17 para 18 anos, eu falei, já que eu tô aqui, sabe, já aqui? Deixa eu aprender umas coisas. Deixa eu aprender umas coisas, né? Aí não, eu falei, eu vou fazer ciências contábeis. Os meus primos, os filhos deles, herdeiros legítimos ali, estavam no Japão. Aí eu falei, tio, eu quero fazer então, já que eu tô aqui, eu vou fazer faculdade de ciências contábeis. Nossa, ele ficou todo feliz, né? Então eu vou fazer e tal. E naquela época tinha vestibular, concorrido, aquela coisa toda. Passei na FAI. Já ouviu falar? Não. Faculdades Associadas do Ipiranga. Hoje já fechou, tá? Era do lado da São Marcos, ali aqui em São Paulo, no Ipiranga. Sim. Avenida Nazaré. Passei em 76º, entrei lá na faculdade. Primeiro, era anual, primeiro ano, fui bem e tal. No segundo ano, para renovar, eu tava devendo 11 de 12 parcelas. Não deixaram eu renovar. Perdi assim por dizer um ano, né? Não consegui renovar. Aí isso era em 96, 97 já. Aí os meus primos voltaram e já voltaram com esse viés de tecnologia. Era muito arcaico, era tudo no papel, máquina de datilografar e o PC 133 lá. Aí voltaram com tecnologia, vieram do Japão, Sim. o Japão já moderno na época, Sim. voltaram com tecnologia, colocaram 2 computadores, trocaram o PC 133 pro 266, sei lá o que da época. E aí Era 286, né? 286, 286. 286. Aí colocaram lá os 2 computadores, colocaram um software contábil, e a coisa começou a degringolar. Falei, pô, agora eu tô gostando. Porque eu percebi que eu gostava do quê? De trabalhar no escritório? De relacionamento. Eu gostava muito de falar com os clientes do meu tio. E aí, como é que você tá, seu Zé, do bar? Como é que tá? Como é que foi? Vendeu esse mês? Não vendeu? Aí eu emitia as notinhas, né? Consumidor D1, emitia a nota pra ele lá todo mês, ia pegar as notas e tal. Visitava os caras todo mês. E visitava os caras, levava nota, levava imposto. Ali eu já tava mais familiarizado já com o que eu tava fazendo, né? Pra que servia aquilo tudo. Aí em 98 eu já tava 19 para 20 anos. Eu sempre gostei muito, eu trabalhei dos 9 às 12 num bar, né? Eu sempre gostei muito desse negócio de servir. Eu gostava. Aí, de 18 para 19 anos, eu comecei a trabalhar, como complemento de renda, à noite num bar. Numa discoteca. Lá em São Bernardo, você já ouviu falar Ilha de Capri? Não. É bem famoso mesmo na época, Ilha de Capri. Eu trabalhava de quinta à noite lá, no Ilha de Capri. Sexta à noite tinha Avenida Kennedy, São Bernardo, que é tipo...
Vila Madalena, de São Paulo, é a Avenida Kennedy São Bernardo. Tinha um monte de barzinho, eu trabalhava lá. Almocei lá hoje, inclusive no bar onde eu trabalhei. Sexta à noite e sábado de dia eu servia feijoada. Então eu comecei a pegar gosto de ser garçom. Trabalhar de garçom e barman. Aprendi, não esqueci até hoje de fazer coquetel, caipirinha. Uma caipirinha muito boa, diga-se de passagem. E estudando ao mesmo tempo? Não, tinha parado de estudar. Você parou então? Parei com 17. Você estava trabalhando e trabalhando. Trabalhando de dia e trabalhando de noite. Trabalhando Tá. de dia e trabalhando à noite. Por quê? Aí, Por quê? já morava só eu e minha mãe, É? né? E minha avó, na época, já os outros irmãos, todos os irmãos casaram, menos minha mãe. Resolveu ficar, né, solteira a vida toda. O porquê que eu te perguntei é o seguinte, porque com a idade que você tava, pô, cara, eu vou trabalhar e vou curtir a vida. Sim, E você estava trabalhando e estava trabalhando. trabalhando. E se eu fiz as contas aqui, não tinha tempo de curtir vida. A minha curtição era o próprio trabalho noturno. Sim. Porque era um bar noturno, era uma danceteria e eu curtia ali naqueles momentos ali. Trabalhava pra sustentar mesmo, pra Sim. autossustento. Você assistiu, então, todo o processo de digitalização daquela burocracia antiga para... Toda a transformação. A burocracia continuou. Continuou. Era no papel, passou a ser no computador, né? Participei de todo esse processo. E aí você olhou para aquilo e falou, cara, eu vou fazer meu futuro aqui. Vou manter. Aqui que eu vou ficar. Porque eu vi o meu tio todo ano trocando de carro. Ele já tinha casa própria. Eu falei, esse negócio é bom. Dá dinheiro. Aí em 99, conheci uma pessoa no Natal de 98. Conheci ela em janeiro de 99. Ela me apareceu grávida. Eu com 19 para 20 anos ali. Ela me apareceu grávida. Falei, puta que... A história se repetindo, né? Porque a minha mãe engravidou com 20 anos e eu grávido com 20 anos lá. Falei, meu Deus do céu, agora um filho e tal. Aí eu comecei a trabalhar mais ainda. Eu falei, vou precisar de mais trabalho, né? Hoje, refletindo, né? Só uma pausa aí, eu penso assim, nossa, não é o trabalho braçal que tem um retorno, né? Pensando bem hoje, né? Eu poderia... Pensando nesse conceito de escala, de tudo isso que a gente tem hoje, a gente vive no paraíso. Quem trabalha no digital, quem trabalha na internet, quem trabalha com essa escalabilidade toda. Mesmo quem tem um negócio físico ou trabalha de empregado, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo que você quiser, né? Mas não, antigamente era essas crenças, né, que se fazia, né, que se falava, né? Que era normal, era natural que fosse assim, né? É das 8 às 18, em tal lugar, chegue na hora, saia na hora. Se bobear, bata um cartão para entrar, bata o cartão para sair. E isso é o normal. Era o né? normal. E eu ainda trabalhava das 19, que o bar era lá perto, né? O Ilha de Cap era perto de casa. Das 19 às 23, 24. Minha mãe tinha... Eu e minha mãe dividimos um Fusca. A gente comprou um Fusca junto lá na época. Um Fusca Fafá, né? 83. Quando é que você vira um empresário, cara? Eu virei empresário nessa virada. Quando meu filho nasceu, Lucas, nasceu em 29 de 9 de 99. Em dezembro de 99, eu cheguei no meu tio e falei, ó, não dá mais. Sou pai agora, pai de família, eu preciso crescer, eu preciso ganhar mais. Ou você vira meu sócio ou você vira meu concorrente. Eu vou abrir um escritório. Com 20 para 21 anos. Ele, tá bom, boa sorte. Você não vai virar meu sócio. Meus filhos já são meus sócios. Sim. Boa sorte. Vai lá. Você não vai dar em nada esse moleque. Ele já tinha me mandado embora 2, 3 vezes nessas idas e vindas. Aí ele manda embora, eu cumpri aviso, voltar. Mano, agora você melhorou, volta. Sempre, né? Mas ele não acreditava. Eu acreditava em mim, mas eu tava com cagaço, medo sem tamanho. Aí em 2000, eu não tinha o CRC. Fiz o técnico de contabilidade porque eu não tinha dinheiro para fazer ciências contábeis, né? Fiz o técnico, que era 1 ano, passei. No primeiro ano, falei, vou abrir escritório. Começou as provas. O CRC antes não precisava fazer prova, tipo da OAB. Aí começou, no ano que eu me formei, eu falei, puta, tem que fazer. Eu tenho que fazer a prova. E você começou do zero. Do zero, absoluto zero. Você não tinha nada guardado, você não tinha nada. Nada. Você decidiu abrir um negócio. Com um sócio? Com sócio. A minha ex-mulher... O pai dela, ele era técnico de contabilidade. Ele trabalhou 32 anos no antigo Banco Finasa, que virou Sudameris, que virou Bradesco. Como ele era gerente de banco, essas coisas, eu falei, tô no céu, né? Ele vai trazer uma carteira gigante, né? E acabou não trazendo nada, porque ele era aquele gerente de agência mesmo, né? Não tinha muito contato, enfim. Comecei do zero, dia 12 de março de 2001. Primeiro dia, pisei no meu escritório, falei, é agora. Ou vai ou racha.
Comecei com a cara e com a coragem entregando o cartão de visita no bairro. Então, meu escritório era aqui, peguei o guia, fiz um mapa ali na região, falei, eu vou mapear através do guia aqui todas as ruas. Não se tinha comércio não, todas as ruas, e vou bater de porta em porta. E entregar um cartão de visita dizendo... Eu sou contador, tô aqui, montei o escritório agora, se precisar de mim, tô à disposição. E saí assim. No primeiro mês não fechei nenhum, no segundo mês fechei 2, aí desses 2 eu pedi indicação. Pô, você conhece alguém aqui da região? Ah, conheço, fulano, ciclano. Pô, me indica. Posso falar em seu nome? Posso. E assim foi. Foi um efeito multiplicador tão rápido que em um ano eu tinha 50 clientes. Um ano ali no bairro Paulicense, São Bernardo do Campo. O que é isso, cara? Falta de concorrência? O que era? No bairro tinha 8 escritórios. Eu acho que posso chamar assim de cara de pau? Eu era muito atrevido. Mano, eu já tenho contador, tô me sentindo bem. Não, mas tudo bem. Eu tô aqui pra te ajudar. Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui do seu lado. O cara da pizzaria embaixo, eu tinha um escritório, chamava de pé na cova, né? Porque era em frente ao cemitério. Tem um cemitério da Paulista, em frente ao cemitério. Meu escritório tá aqui em cima de você. Onde é o seu contador? Ah, é lá no centro de São Bernardo. A gente fala em São Bernardo, né? Fala, vou pra São Bernardo, centro de São Bernardo. Você tá louco? Eu tô aqui, qualquer coisa, se bater uma fiscalização agora aí, quanto tempo ele vai levar pra vir até aqui? Você tem obrigação, brincando com ele, você tem obrigação de ser meu cliente. Tá bom, vai, mês que vem eu te passo, moleque. E o pessoal me chamava de moleque, né? Espinhudo, moleque de tudo, 21 anos pra 22 ali, começando, não tinha nada. Cara, eu não entendia nada de balanço, ativo, passivo, patrimônio líquido, DRE, zero. Zero. Departamento pessoal, de 0 a 10, 2. Departamento fiscal, imposto, porque é dividido nessas partes, né? 3. E o que eu mais entendi é de abertura de empresa. Abertura, alteração, encerramento, nota 6. Mas é meio clichê, mas eu gosto dessa frase, né? O porquê é grande, o como é circunstancial. Sim. O meu porquê era meu filho. Eu falei, porra, eu não vou deixar esse moleque passando fome, não vou deixar esse moleque sofrer aquilo que eu sofria. Então, me serviu como uma catapulta, né? Para que eu... O que podia ser um peso, acabou virando a tua motivação. Virou a minha motivação. Fazer acontecer. E aí, 2001 a 2003, 2002, eu briguei com o meu ex-sogro. A gente discutiu. Eu falei, ó, eu já trouxe 50 clientes, você não trouxe nenhum. Só que a gente divide 50% aqui em tudo. Eu não acho justo, mas você também pode não achar justo. E eu acho que da sua justiça tá tudo bem, mas do meu lado também não tá legal. Então, ou a gente redistribui as cotas, ou eu compro sua parte, ou você compra a minha. Do jeito que tá, não tá legal. Aí falou, não, então compra a minha parte, que eu já tenho 65 anos, ele tinha na época, e você segue aqui. Beleza. Comprei a parte dele, paguei 5 mil reais na época, 5 parcelas de R$1.000. Pô, aquilo foi um pandemônio, né? Porque briguei com a minha ex-mulher, briguei com a irmã dela. Família, aquela coisa toda. 2 anos depois, separei da minha ex-mulher. Só que ela tinha que... Na época, você perguntou há pouco, né? Posso ter um sócio só? Pode, mas na época não podia. Tinha que ter um sócio. Eu coloquei ela por colocar, porque tinha que pôr um sócio. Briguei com ela. Comprei a parte dela de novo no escritório em 2003. Aí, em 2003, me separei. Não deu certo e tal. Eu tava sozinho. Só que esse escritório onde era na pé na cova lá no cemitério, estava ele como fiador, a sala. Eu tive que mudar. Aí mudei para um lugar de um cliente meu. Eu falei, cara, me aluga essa sua sala aí. Ele falou, alugo. Como que é essa parte fiador? Não, vem aí. Já confio em você, você já tá com a gente aqui, vem aí. E dei uma sorte, né? Aí, você estava sozinho? Você sozinho. Tinha funcionário, não? Tinha um funcionário, sozinho de sócio, e tinha mais um funcionário. Tá. Aí, em 2003, foi crescendo. 2005, eu mudei de uma sala de 90 metros para uma casa de 130 metros, pagando aluguel, crescendo. Eu dei uma sorte em 2005 de dar um boom na época de mercado de carros. Não sei se você se recorda, mas começou a vender mais carnê do que carro, né? Sim. O pessoal não vendia carro, vendia carnê de financiamento. Quando o Fernando Henrique, não, até antes, o Lula liberou financiamento, viagem, essas coisas todas, 60 meses e tal. Teve um plano bom lá e peguei um shopping inteiro de carro. Peguei numa talagada só, boca a boca, zero de internet. Eu não tinha nem site, não tinha nada. Peguei no boca a boca ali, 25 lojas. E na época, o contador só cobrava um salário mínimo. Que seria hoje R$1.000, 25 lojas, 25 pau de faturamento. Puta que pariu, fiquei louco, né?
de felicidade. Aí esses 25 me indicaram mais 25, me indicaram mais 25, de repente eu tinha 130 clientes ativos. Por quê, cara? De Você repente. era bom no que fazia? O que era? Ou você era bom no atendimento No às atendimento. pessoas? No atendimento. Eu Quer sempre fui... dizer, eu tô conversando com um contador cujo trabalho é uma burocracia desgranhenta, absolutamente especializado, lida com números o dia inteirinho e se ele é bom ou ruim, se o número no final do mês tiver se bater as coisas. E você está dizendo para mim que o segredo do seu sucesso não é a capacidade de fazer o número bater, mas antes de tudo é relacionamento. Sempre foi relacionamento. Até hoje, eu não opero no computador desde 2008, 2009. Zero. Mas eu sempre procurei contratar pessoas que entendessem do métier, né? Da operação propriamente dita. E o meu papel sempre foi de relacionamento com o cliente. Então eu ia, passava a manhã, passava a tarde, almoçava. Sexta-feira é Clients Day. Toda sexta-feira, já há 20 anos, eu visito um cliente. Toda sexta-feira. Faça chuva, faça sol, eu visito um cliente. Hoje não, em virtude da pandemia, mas sempre foi assim. E sempre nessas visitas, eu sempre fui pidonço, mas no bom sentido. Na boa fé mesmo. Pô, me indica alguém. Me indica alguém. Me indica alguém. Me indica alguém. E aí, desses de indica alguém, indica alguém, os anos foram se passando e foi aumentando a carteira. 2008 teve uma crise muito forte. Subprime. Essa mesma. As lojas de carros, eu tinha uma média de 120, 110 lojas, caí para 40 lojas. Fecharam assim, ó, em um ano, avassalador. Avassalador para as lojas de carro, porque eles não vendiam carro, como eles vendiam só financiamento, né? E foi avassalador. Bom, voltando um pouquinho, em 2005 eu conheci minha atual esposa. É engraçado até a história com ela, porque eu conheci ela num bar, jogando Corinthians e São Paulo. Aquele jogo que foi roubado, você lembra dessa história do jogo roubado? Não vou lembrar qual que foi roubado mesmo, voltou o jogo, inclusive. Que era um juiz que voltou, eram 11 jogos do Brasileirão naquele ano, que o ano que foi o Corinthians foi campeão brasileiro em cima do Inter. Foi um furdúncio esse Brasileirão de 2005. Dá uma olhada, depois você vai lembrar. Conheci, tava tendo Corinthians e São Paulo, tava 2-2, o Rogério Ceni ia bater o pênalti. Eu de olho nela lá faz tempo, desde a hora que ela chegou no bar. Aí eu levantei, com essa minha cara lavada, falei, olha, eu não vou assistir esse jogo mais, eu não aguento, eu gostaria de ficar olhando pra você. Ela falou, pois então fique que eu sou São Paulino, eu vou assistir. O corintiano com a São Paulino. Aí a gente ficou, conclusão, ficamos das 6 da tarde quando acabou o jogo, até as 11 da noite tomando chopp lá. Não beijei ela naquele dia, mas pedi ela em casamento naquele dia. Pedi... Parece papo de bêbado, né? Mas não era, eu tava sóbrio, normal. Pedi ela em casamento. Cara, você é a mulher da minha vida, eu não sei de onde você veio, mas eu vou casar com você. Você quer casar comigo? Ela, deu risada. E foi. Tá aí. Aí trocamos o telefone, passou uns 3, 4 dias, a gente se encontrou. Temos 2 filhas hoje. O segredo é a cara de pau, né, cara? Acho que cara de pau, né? Deixa eu ir agora pro ponto que pra mim acho que é onde nós vamos tirar mais coisas aqui. Você então monta o teu negócio, anos 2000, a digitalização vem forte, computador já é dia a dia, a internet começa a crescer e chega de uma força brutal. E eu diria que até 2010 ela ainda não é essa como é que eu vou dizer, essa coisa essencial que é hoje. Sim. Outro dia o Google caiu e o mundo acabou. Você lembra que o Google foi caído algumas horas? Caiu o Google, acabou o mundo. Parou tudo porque o Google caiu. A internet não era isso ainda, ela estava começando a crescer. Muito longe disso. E a partir de 2010, 11, 12, ela começa a ganhar acho que as pessoas começam a confiar mais nela. Isso. Parece, esquema da nuvem, né? Eu começo a confiar, fazer compra pela internet, a botar meu cartão na internet. Então ela ganha realmente uma dimensão tal, que ela começa a impactar em negócios que até então não eram negócios de internet, né? Então, eu me lembro da época que começou, era muito claro, eram aqueles moleques que inventavam o Yahoo, inventavam isso e aquilo, eram coisas de internet que era um outro mundo, né? Isso. Era o .com. De repente o .com vem para cá e trabalhos que são trabalhos que sempre foram feitos de uma maneira artesanal, não digital, né? passam a ser digitais
E a gente passa a perceber que tem um grande alcance, começa a ter novos públicos, a coisa vira uma loucura, e de, sei lá, 5 anos para cá, os negócios digitais explodem barbaramente, né? E junto com eles vem um grande nó, que é o seguinte, cara, o manicômio tributário brasileiro não está preparado para a internet, ele nem sabia o que era isso, né? Então o cara começa a fazer negócio, tem imposto, não tem mais fronteira, não tem mais um caminhão carregando brains do lado do outro, cara. Eu estou vendendo coisa que não tem logística. Que merda, eu compro nos Estados Não Unidos, tem lastro, pago não tem aqui. nada, Era muito louco isso. E foi uma loucura tão grande que, cara, deu um nó jurídico, deu um nó contábil, deu um nó em tudo quanto é lugar, né? Que não foi resolvido ainda. Tá cheio de nó. Tá cheio de nó ainda, né? Ainda tem. Mas eu entendo que você, de repente, percebeu, né? Que os teus clientes começavam a não só a mudar a forma de trabalhar, que aí era uma migração, mas começaram a aparecer clientes com uma coisa completamente nova, cara. Sim. Eu vim vender cursos online. Que catso é isso, cara? De onde... Cara, como é que eu classifico isso, né? Você percebeu isso chegando? Você se antecipou a isso? Sim. O que você fez para preparar a tua empresa para atender esse mundo legal. internetico aí? 2014 foi a primeira vez que eu me deparei com uma propaganda de curso na internet. Uhum. Aí eu fiquei prestando atenção naquilo e falei, poxa, acho que isso é o futuro. A própria Receita Federal, em 2008, ela começou o projeto SPED no Brasil, com a própria Mercedes-Benz, as grandes montadoras. O que era esse projeto? Projeto Sistema Público de Escrituração Digital. Então, como você bem disse, era livro, aqueles livros pretos que você escriturava na caneta, etc. e tal. Ela começou uma migração, primeiro com XML, que é a nota fiscal eletrônica. Então, sai nota papel, entra nota eletrônica. Aí, a obrigatoriedade em 2011 para empresas de lucro real, ou seja, com faturamento acima de 78 milhões anual. Depois, foi mudando, até que culminou agora, né, com fim e finalização desse projeto SPED com e-social. Então, todo o Brasil hoje é e-governamental, e-governamental. Tá. Ele é 100% eletrônico. Mas faz uma pausa aí que eu quero comentar um negócio com você aí que tem a ver com essa transição. Nós somos dinossauros, né? Cara, eu me lembro, eu montando a minha empresa e tudo, e parte do processo burocrático da empresa era mandar fazer os talões de nota fiscal. Então você ia na gráfica especializada, mandava fazer, eram 4 talões. O senhor quer talão já com o talão, como é que chama? Carbonado. Carbonado, não carbonado, porque você tinha que preencher e ficar com então, uma via, Uma via você entregava para o cliente, outra via ficava com você. Um belo dia batia um fiscal, você tinha que mostrar todas as vias fiscal e tudo mais, né? Isso. E eu me lembro, cara, do cerimonial que era você preencher uma nota fiscal. Cara, eu fiz uma venda para um cliente meu, eu abri o talão e lá vinha eu com a minha letra, né? Fulano de tal, e CPF, inscrição, papapá, comprou tal coisa, valor tal, papapá, que tinha todo um cerimonial que hoje, quando eu me lembro, eu falo, cara, até me dá saudade, porque aquilo me punha em contato direto com o processo, verdade. Que hoje eu nem sei se a nota foi ou não foi para o meu cliente. Acontece no automático. Eu não tenho mais nada a ver com isso, entendeu? Eu sei que fechei um negócio, bateu um batom, pum, se Tá perdeu lá. tudo aquilo, né? Eu não quero dizer que é melhor ou pior, eu quero dizer que a gente perdeu aquela cerimônia, sabe? Que aquele era um momento que eu olhava e falava, cara, estou fazendo uma venda, cara, estou escrevendo um negócio com a minha letra, alguém vai me pagar por isso, né? E aquilo tudo desapareceu. Hoje em dia, a gente não vê mais nada disso, né? Não existe. Sumiu do caminho, né? 100% eletrônico, de uns 3 anos pra cá, 100% eletrônico. Sim. Nem o boteco, nem o MEI, nem nada, não existe nada de papel. Mas é saudosista, mas é bem isso que você falou mesmo. Tinha essa relação one-on-one com o cliente, né? Você era obrigado a escrever a nota e levar fisicamente para ele, né? Não tinha como você escanear, mandar por e-mail, com o máximo era mandar um fax, né? Sim, assina o canhoto aqui. Assina o canhoto. Aí, né? E tinha os malandrinhos, né, que puxavam o carbono na última via. Sim. Tinha de tudo. Mas a hora que você vê, então, isso de uma parte é a digitalização dos processos, né? Sim. Então o SPED ele veio para isso, no sistema S mudo mesmo, Sistema Público de Escrituração Digital. Ele começou com esse projeto em 2007. 2007 começou na digitalização toda com o advento da nota fiscal eletrônica. Quando falaram para mim nota fiscal eletrônica, eu falei, o quê? Isso não vai pegar nunca no Brasil.
tinha pilhas e pilhas de papéis, isso é impossível. Eu falei, nós tínhamos um colegiado, né, assim por dizer, no sindicato dos contabilistas, e iam discutir, não, isso não pega no Brasil, isso é impossível de acontecer aqui e tal. Aquela história, né, dos dinossauros da contabilidade que a gente chama hoje. O fato é que pegou tanto que foi avassalador, né? Então, para você ter uma ideia, 2021, nós estamos hoje gravando aqui em maio de 2021, o primeiro trimestre. Junho, né? junho, É verdade. Junho, 5 de junho. O primeiro trimestre de 2021, já divulgado pela Receita Federal, faturou arrecadou 40% a mais do que o primeiro trimestre de 2020. 1,8 bilhões de reais. O que significa isso? Que o Brasil vendeu mais? Não. Que ele tá... A fiscalização aumentou. Aumentou. O próprio fisco fala na matéria, no site da Receita Federal fala. A fiscalização, o cruzamento de dados aumentou. Uhum. Então, isso tudo veio culminar agora, né, com essa fiscalização toda eletrônica. O cara faz um Pix, já cai para a Receita. O cara faz um TED acima de 2 mil na pessoa física, já cai para a Receita. Uhum. Faz um DOC acima de... Nem se faz mais DOC, mas faz uma transferência eletrônica na pessoa jurídica acima de 6 mil, a Receita fica sabendo. Quantos clientes eu tive na época do CPMF que a Receita não tributou baseada na conta invertida do 038? Porque o banco era obrigado a debitar o CPMF. Uhum. Ia para a Receita esse recolhimento desse imposto, desse tributo para a saúde. Ora, se fizesse a conta invertida, subentendia-se que esse valor, né, da conta invertida entrou na conta do cara. Muitos clientes foram autuados e notificados nessa época desse CPMF. Então, isso começou tudo. E aí chegou 2014, trazendo o negócio de curso, né? Começou a receber a primeira de curso. Falei, cara, já tem nota fiscal eletrônica, já tem projeto SPED, tudo eletrônico e governamental. As empresas vão... digitalizar a coisa, né? Vão subir para a nuvem, né? O produto, inclusive. Aí foi quando eu comecei a estudar. De 14 a 17, eu estudei insanamente tudo relacionado a e-commerce. Eu tinha um cliente, à época, um dos maiores da época, e continua sendo hoje, por questão de contrato a gente não pode divulgar o nome, mas é um dos maiores da época de e-commerce. Uhum. Ele começou em 97 em e-commerce, pra você ter uma ideia. De internet de escada ele já fazia e-commerce, hoje já está há mais de 23 anos aí nesse mercado. Está conosco, inclusive, até hoje. E esse cara... eu via nele e aprendi muito com ele, e ele foi uma escola prática para mim, questões tributárias, contábeis, fiscais, trabalhistas, etc. E aí eu falei, poxa, tem uma guinada aí. E aí eu foquei no e-commerce. Aí em 2014, como veio o negócio de curso, fui aprendendo, marketing, tal. 2017 eu começo a pegar os meus primeiros clientes, esse eu posso falar, o Ricardo Jordão foi um deles, os primeiros. Sim. E aí eu falei, poxa, eu acho que tem mercado aqui. Tem um nicho aqui que precisa ser atendido. E eu falo a mesma linguagem desse nicho, né? De marketing digital, de split, de copy, de coprodução, tudo que é relacionado a esse mercado, para um contador dito dinossauro, não vai saber. E eu falo exatamente. Assim como se falar qualquer coisa de atividade rural para mim, eu não entendo bulufas, contabilidade rural. Mas contabilidade digital, modéstia à parte, a gente conhece bem. E aí fui me especializando. Quando veio a pandemia, em março de 2020, a gente tinha uns 40, 30 clientes, ainda não era nada expressivo. Aí eu falei, agora é a hora. Começou aquela bando de live, lembra? Você ia no Instagram, no YouTube, no Facebook. Toda hora, né? Nossa senhora, chegou até a ser chato, né? Pra quem... Continua chato. Inclusive. Continua. Diga-se de passagem. Eu falei, cara, isso vai estourar de vez. Aí o que eu fiz? Joguei todo o meu tráfego, né? Eu já tinha aprendido sobre isso, para esse público. Aí peguei algumas referências, um deles é o Ícaro, que deixa eu falar à vontade, que virou o nosso parceiro. Logo no começo, em março de 2020, ele me marcou 2 vezes no Instagram, o negócio começou a bombar. Indicação, começou a vir, lembra lá na época? Sim. Indicação eletrônica. Eu acho que de março de 2020 até agora, junho de 2021, já entraram mais de 250 clientes para nossa carteira. Só desse mercado digital. Só no digital. Que loucura. O cara que vende no Hotmart, o cara que vende na Eduz, Monetize...
O cara que vende dentro das suas próprias plataformas, aí veio o Ícaro, aí veio o Joel J, aí veio o Lara, aí veio muitos influencers, né, chamados ditos influencers digitais, que começaram a passar boi, passar uma boiada, né, porque os pequenos querem estar onde os grandes estão. Então eu também percebi isso, sabe, Luciano? Falei, pô, esses caras aqui são referência. Eu vou pegar uns 2, 3 de referência e vou fazer com que eles sejam meus indicadores, né? Aquelas pessoas que indicam, tá? Mas foi muito legal. Então, o fato é... Até então, você pega um cliente que chega lá, tô abrindo um negócio aí, e o cliente vai lá e senta com você, e ele já vem com algumas... eu tenho aluguel para pagar, eu tenho salário para pagar, eu tenho isso para pagar, blá, tem uma porrada de coisas que tem a ver com aquela economia antiga, digamos assim, né? Esse cara do digital... Ele chega pra você e, se bobear, ele não tem nem a empresa, cara. Ele é um cara que tem uma ideia. Dinheiro. Não tem dinheiro, não tem empresa, ele tem uma ideia e começa a fazer e começa a vender. E, de repente, ele descobre no dia seguinte que ele tá entrando dinheiro na conta pessoal dele. Isso. No CPF dele. E enquanto o volume é pequeno, de repente o volume cresce e ele descobre que não tem nota e que como é que ele vai explicar? Cara, isso é uma zona... Faz parte daquela bagunça que eu falei você, que não estava bem resolvida logo no começo lá, né? Você tem encontrado isso? Isso acontece com... Recorrentemente. É. O que acontece? O mercado digital, ele proporciona isso, né? O que você precisa para vender na internet? Um gateway de pagamento, que tem milhares aí. Milhares não, mas tem dezenas, centenas. Um conhecimento básico e circunstancial de algum assunto que você domine. Pronto. Um celular, você lança um curso hoje, você faz um curso, faz um EAD, faz um curso à distância, tem curso de tudo. Eu tenho um cliente de tudo lá, desde relacionado à área da saúde, da medicina, do direito, tem uma moça que vende yoga, tem de tudo, Tem, enfim. E esse empreendedor, eu acho que o Brasil sempre foi um celeiro de empreendedores, né? Agora, muito mais, que nem você vê, o Brasil tem 21 milhões de MEIs, microempreendedor individual. Pela última estatística, em janeiro de 2021, 21 milhões de CNPJ MEI. É muita gente, né? É uma loucura, cara, que baita mercado. É 200 milhões de habitantes, 200 milhões, 220 milhões, 21 milhões. 10%? 10% é MEI. É MEI. Se você pensa nas multinacionais, nas grandes corporações, é 3% do total de CNPJs. 97% é composto por micro e pequenas empresas. Assim veio também, nessa carona, né, as contabilidades online. Lembra quando eu falei que a gente cobrava todo mundo um salário mínimo? Então, foi bom porque, assim, entregar DARF e cobrar um salário mínimo, porra... Que valor que tem nisso, né? Sim. Tudo bem que 70% ainda hoje do nosso tempo é para atender a hiperburocracia estatal. Isso. Uma empresa como a sua hoje tem em torno de 16 declarações por ano. 16 declarações. Nós fazemos, enquanto pessoa física, o imposto de renda. É uma declaração. Agora, na empresa, no CNPJ, acho que a maioria que tem empresa aí não faz ideia disso, uma empresa do Simples Nacional tem entre 14 e 16, e eu já contei, uma empresa do lucro presumido e lucro real tem 28 declarações. Que coisa, 28. Cara. Declarações estaduais, municipais e federais. Para quem não sabe, tributação simples, presumido e real. Simples é para pequenas empresas, faturamento até 4 milhões e 800. Presumido é por escolha ou acima de 4 milhões e 800. Lucro real é por escolha ou acima de 78 milhões anual. Então, essas empresas, aí a malha do governo, né? Você recebe um aluguel. O locador paga para você. Você fala assim, locador não declara, recebedor não declara. Mas quem declara? A imobiliária. Quinto andar declara. O quinto andar manda em forma de rendimentos e declara que o CPF A pagou por B. Pagou para o CPF B. Uma declaração chamada DIMOB. Você nunca deve ter ouvido falar, mas todas as imobiliárias declaram. Se o fisco não te pegou ainda é porque ele não deu tempo. Não quis. Ou não deu tempo ou não quis. Ou eletronicamente. Não tem malha fiscal que dê conta. Gente, ser humano que dê conta. Os cartórios entregam uma declaração de todo mundo que compra e vende um imóvel. O Detran entrega uma declaração de todo mundo que compra e vende um carro. Os bancos entregam uma declaração que é a declaração eu chamo mais demoníaca que tem, que chama e-financeira.
Cada real que entra na sua conta, que sai na sua conta, o banco entrega esse tal do e-financeira. Ou seja, o governo tem tudo na mão. Tudo. A hora que ele quiser, ele aperta um botão e manda a notificação para o Brasil todo. Me justifica a declaração que debitou 10. Método da partida dobrada na contabilidade. Um débito, um crédito correspondente. Então me justifica que debitou 10, lá acreditou 10 e você não... Tá faltando aqui. Tá faltando a sua parte. Então eles têm tudo hoje na mão. Só não acontece. Mas o que acontece? Hoje a fiscalização é muito maior em cima das grandes, né, corporações. Que é onde está o grande volume de... Grande volume. Sim. Não há que se discutir nisso. Mas esse mercado digital informal, ele também se dá no mercado físico. Bares, restaurantes, as micro, pequenas empresas lá também trabalham muito ainda na informalidade. Mas o mercado digital é impressionante. Por quê? Pela facilidade de empreender, pega um celular, vai lá, filma, grava, põe no gateway de pagamento, coloca numa plataforma XYZ, começa a vender seu curso. É impressionante, cara. Então, por isso, por demanda, por necessidade, por seja lá o que for, esse mercado digital cresceu. E lógico, a gente percebendo isso foi na carona disso tudo aí, né? Eu bati um papo rápido com você outro dia lá, mostrei alguns números para você, e você me deu alguns insights muito interessantes de, até por esse desconhecimento que o mercado tem, a gente está pagando imposto, tributo aí, muito além do que deveria pagar, simplesmente porque eu não consegui reclassificar minha atividade. Quer dizer, a minha atividade principal é palestras, sou um palestrante e há X anos eu estou classificado numa determinada, como é que você chama lá? Atividade? KINAI. No KINAI, né? Como palestrante, ali incide um imposto, Isso. E de repente eu começo a fazer um trabalho que eminentemente ele é digital. Digital. Que já não é mais naquela classificação. E até por o contador não saber, vai tocando, vai vindo assim. E esse vai tocando é uma diferença de 15% para 6%. É isso. Né? Que no final do ano dá um caminhão de dinheiro. Caminhão de dinheiro, né? E você não está irregular. Não estando irregular. Pagando menos da metade não está irregular. Exatamente, né? Tem uma oportunidade gigantesca, então, no mercado aí. Tem. Como há um tempo atrás eu estava conversando com o pessoal os advogados, eles estavam dizendo o seguinte, olha, a justiça digital, sabe, a especialização do advogado para a internet é uma coisa que vai crescer absurdamente. Sim. Por todos os, sabe, para caçar os haters, para direitos autorais e tudo mais, vai ter. E eu não tinha me tocado que na área da tua área aconteceria a mesma coisa. Uma especialização para cima do digital, né? Isso já está na escola, cara? Já estão ensinando isso? Está sendo aprendido na porrada? Como é que é? Na prática e na porrada. Teve uma jurisprudência em 2018 no governo do estado de São Paulo reconhecendo esses cursos e treinamentos como uma imunidade tributária, né? E pouco se falou a respeito disso. Até mesmo quem não vive esse mercado acaba não estudando, né? Sim. Como é assim para o mercado digital, é assim também para a indústria, para o comércio, para o serviço. Sim. Tem muita empresa que paga mais imposto do que deveria. Então, isso de fato é uma indústria. Tanto é que hoje eu tenho 4 empresas, Leandro. Eu tenho a contabilidade, propriamente dita. Eu tenho uma outra contabilidade, da qual eu sou sócio, que chamamos de small business. Ora, o meu ticket médio na corporate, que a gente chama, é maior, porque é um atendimento mais corporate. O small é menor para esses caras que estão começando. Eu vi que tinha um monte de gente abrindo, falei, eu vou pegar esses pequenos. Então é small business. Tem uma terceirização de financeiro. Ora, se você não sabe cuidar do seu financeiro, deixa que eu cuido para você. Então a gente usa essa terceirização financeira. E por último, e o que mais dá rentabilidade é uma empresa de recuperação de créditos tributários. Tudo que você pagou a mais, você tem o direito de pedir. Só que se você não sabe que você está pagando a mais... Vai continuar pagando ou vai ficar lá. Vai esquecer lá. Vai ficar lá. E o governo não vai bater na sua porta e falar... Vou vir devolver o que você pagou a mais aqui. Mas para cobrar é bom, mas para devolver pode ser alguma. Então a gente faz um trabalho, pra você ter uma ideia, a gente fez um trabalho recentemente numa empresa de perfumaria, que fatura lá 12 milhões por ano, ela recuperou 800 mil em plena pandemia. Caramba. E 800 mil, Luciano, dinheiro na conta. Dinheiro na conta. O governo devolve dinheiro na conta, sem pestanejar. Porque é tudo eletrônico, é preto no branco, não precisa defender uma tese, transitado julgado, nada desse juridiquês. É administrativo mesmo.
Então, existe um mercado em cima do mercado contábil, tributário, multimilionário. Empresas de tecnologia nascem, startups, a todo momento para você classificar melhor a sua tributação. Hoje, para uma pessoa... Eu tenho um cliente que é da Europa, da Alemanha. Ele abriu recentemente uma unidade aqui. Tem um ano, mais ou menos. Um pouco antes da pandemia. Nessa loucura. Ele abriu uma unidade aqui. Ele trouxe nada mais, nada menos do que 78 profissionais. É uma multinacional, muito grande e tal, mas para começar aqui, segundo palavras dele, 78 profissionais para montar todo esse conglomerado. Ele faz Siscomex, importação, exportação de produtos e materiais cirúrgicos, enfim, uma série de coisas. 78. Ele falou, Leandro, nós fomos montar uma unidade da Alemanha para, se não me falha a memória, ou é Inglaterra ou Suíça. Fomos mandar na Europa. Foram 2 profissionais. Para fazer o manejo tributário. Estados Unidos, 3 profissionais para fazer o manejo tributário. Brasil, 78. Envolveu uma equipe de 78 pessoas durante 2 anos até falar, pronto, agora chegamos no número. Esse é o custo Brasil, né, que se fala. Pois é, cara. Esse é o custo Brasil que se fala. O tal do manicômio judiciário, tributário. Né? Eu vi recentemente, tem um vídeo circulando aí do pessoal do ranking dos políticos, com o Leandro Narlock, ele tá falando exatamente isso, ele dá um exemplo lá que é uma doideira. Ele conta a história de uma empresa que importou, sabe o croque? O chinelo. O croque. E chegou um navio de croque, e o fiscal foi lá no porto, olhou e falou, pô, esse sapato, e tá classificado como sandália. E aí deu uma bagunça gigantesca, aquele croque é um sapato ou é uma sandália de borracha, né? Sandália de borracha, imposto pequenininho, sapato, imposto maior. Imposto maior. E aquele negócio vai para a justiça e lá pelas tantas o juiz pega, não, isso aqui é um sapato. E a empresa pagou uma puta de uma multa. E a partir de então ela passou a importar aquilo como sapato. Até que 5 anos depois um fiscal chega lá e entra e fala, não, isso não é sapato, isso é uma sandália. Isso é sandália. Como assim? É de plástico, a parte de trás é aberta, tem buraco na frente. Como assim sapato não é. E aí entrou e os caras perderam de novo, cara. E aí o juiz, não, isso aqui é uma sandália. E multou os caras de novo porque eles estavam importando como sapato. Ele dá outro exemplo, fala, cara, vocês sabiam que bolacha com recheio de chocolate tem uma tributação? E chocolate com recheio de bolacha tem outra tributação? Açaí, ele tem imunidade tributária de PIS e COFINS. Só que açaí até 1 quilo. Se você comprar um pote de açaí até 980 gramas, tem um número assim, sim, redondo, é um preço. Se você comprar acima disso, por mais que você vende mais escala ou tal, é outro preço. Por quê? Porque acima de 1 quilo é tributado. O mesmo produto, só que numa embalagem diferente. O Alexis Fontaine, que é o nosso deputado hoje, esteve aqui falando. Ele comentou, ele falou, cara, a coisa é tão louca, e ele tem um vídeo dele na internet explicando que ele mostrou o que aconteceu com ele quando ele botou, ele tem uma indústria química, de coisa química. E ele contando o caminhão dele para sair de Campinas e transportar os químicos que ele vendeu para São Bernardo, sei lá. Ele falou, cara, olha o que acontece com esse caminhão quando ele atravessa São Paulo. Ele falou, de Campinas até chegar em São Paulo é uma tributação. Isso. Entrou na cidade de São Paulo, muda a tributação, mudam as regras, e eu sou multado. Porque eu não sabia que a largura da lata é X e para mim em Campinas é Y. Ninguém me contou que era X. Então se eu não tiver com a largura, os caras me multam. Outra hora que eu saio de São Paulo e entro em São Bernardo, mudou de novo. Ele falou, então, cara, é enlouquecedor. Eu não tenho como não ser multado. Agora, da mesma forma que isso é um manicômio para quem produz, para quem como você entende como é que isso funciona... Cara, vira negócio. Mas é um baita de um business, né? Vira negócio. Mas eu acredito, isso é uma tese minha e não é uma tese de teoria da conspiração. É uma tese baseada no que vem acontecendo essa transformação nos últimos 10 anos. Hoje, se você quiser fazer o seu imposto de renda sem pôr a mão, você faz. Você pega um certificado digital, entra no ECAC, baixa a sua declaração pré-preenchida. Lá tem as suas rendas, as suas despesas, os seus bens, todos já preenchidos. Inclusive o que você comprou naquele... Isso é assustador. Cara. Já tem. No imposto de renda da pessoa física. Na pessoa jurídica também através do SPED, que é o sistema público. Então eu acredito, eu vou agora, por achismo mesmo, 5 anos, é a minha projeção, que os impostos vão ser gerados automaticamente pelo governo. O contador tributarista
tende-se a acabar no médio e longo prazo. Por quê? O próprio fisco já tem a nota fiscal de entrada, a nota fiscal de saída. Ele tem condições, inclusive hoje, só não faz, Sim. de gerar o seu imposto automaticamente. Emitir uma nota já gera o imposto. Então ele tem condições. Então eu acho que isso, essa coisa toda que o governo está criando, né, essa inteligência, que a Receita Federal do Brasil tem um computador chamado T-Rex, é do tamanho da sua casa aqui, é gigantesco. Eles têm uma inteligência fiscal tão absurda que é uma das melhores do mundo. Europa e Estados Unidos vêm estudar a inteligência tributária do Brasil, que é muito boa. Apesar de ser tão complexa, tem que ser boa, né? E ao ponto de... Cara, é assim, gravem isso. 2021, 2026, você vai receber... Como você recebe o seu IPVA, como você recebe o seu IPTU, você, empresário, vai receber os impostos. E eu tô atento a isso já. Por isso que a gente acaba tendo que se especializar em outras vertentes. Finanças, educação continuada, consultoria. Gateways de pagamento. Gateways de pagamento. Isso é uma loucura também, cara. É uma loucura também. Emissoras de nota fiscal, as E-Notas da vida, né? E-Notas da vida. Com API para conversar com o sistema A, B, C e D. O cupom fiscal SAT, aquele cupom físico, tende a acabar. Sim. É um mercado que hoje é multimilionário, dessas Bematec da vida. Você vai na padaria, você compra lá, vem... Isso aí vai ser eletrônico. Já é, inclusive. Se você não quiser, você pede só a nota fiscal paulista. Sim, aqui em São Paulo, já está lá. No seu celular você já recebe a nota fiscal. Então vai se digitalizar isso de uma forma estarrecedora a ponto de não precisar mais de um expert. E espero que isso aconteça, de verdade. Eu posso estar dando um tiro de pé, mas não é. Porque quanto menos burocracia, mais prevalece os bons profissionais. Aqueles estão se reciclando, se melhorando em outras vertentes que você possa atender o cliente. E na teoria isso tudo significa uma redução de custo no meio do caminho. Absurda. Se vai chegar no bolso do consumidor final, é uma outra conversa, né? Mas na medida em que você tira um intermediário, que você tira um papel, que você faz uma passagem de API para API, computador, sistema com sistema, cara... Acabou. Você vê... Só o tempo que eu ganho, cara. O tempo que eu ganho hoje. Lembra aquela fila que você ia ficar no banco que você perdeu o emprego lá, cara? Hoje eu não perderia, né? Não teria mais, cara. Não teria mais. É. Em 1999, quando eu trabalhava no meu tio, nós tínhamos uma média de 150 clientes e tínhamos 25 funcionários. Hoje no meu escritório eu tenho 430 clientes aproximadamente e nós temos 32, comigo e com a minha esposa, de sócios, 32 funcionários. Então a proporção hoje, se fosse lá em 99, seria 2, 3 vezes maior de número de pessoas. Produtividade por funcionário é um negócio... absurdo. Exponencial. Muito. Sem contar com as outras empresas, com os outros modelos de negócio. Mas também vem ajudando muito, sabe, essa tecnologia. E essa digitalização hoje eu abro uma empresa em São Paulo, capital, em 24 horas. Para ser mais exato, em 3 horas. 3 horas eu abro um CNPJ completo. CNPJ eu tenho na minha normal, mão. em 3 horas. Antigamente era 15, 20, 30 dias. Sem contar o VAR adicionamento, que aí é uma outra vertente, por outras questões, né? Bombeiro, essas coisas. Sim. Mas o CNPJ na sua mão, qualquer contador é possível entregar hoje, na São Paulo capital, em 3 horas. Você fala, caramba, como isso pode? Pois é. Nem assinatura física você tem mais. Certificado digital, assino, mando na transmissão da junta comercial, ela já autoriza, valida, vê CPF, vê isso, aquilo outro. 3 horas tá pronto seu CNPJ. MEI é 10 minutos, né, que é online, mas ele nasceu desse projeto do MEI e agora tá... Eu abri uma holding outro dia em São Paulo, holding não são empresas pequenas, em 3 horas. Então vai ajudar, eu acho que vai ajudar, vai melhorar isso muito. Para quem é empreendedor, isso é uma maravilha, né? É um ganho. Meu cara, vamos indo aqui pro nosso finalmente aqui, essa aula aqui tá interessantíssima, né? Quero começar um negócio digital. Entendeu? Já tenho o meu conteúdo, já sei o que eu vou fazer, já tenho os Paranauê eu já conheço, já armei todo o esquema. Não tem empresa, não tem nada. Quais são os primeiros passos? Me dá o 1, 2, 3 aí. O que tem que acontecer? Primeira coisa, o que você não deve fazer, de forma alguma, abrir ou começar o seu negócio no seu CPF. É um negócio, logo é uma empresa. Então, a possibilidade que o governo trouxe com o MEI é muito boa, mas muito boa. Sim. O MEI, microempreendedor individual,
portaldoempreendedor.gov, sempre .gov. Não entra no .com que é pegadinha, você vai pagar 200, 250 reais aí desses portais aí. .gov, portaldoempreendedor.gov.br. Quero me formalizar. Nome, CPF, RG, endereço, estado civil, tal. Atividade. Atividade de cursos. É o KNAI 8599604. 8599604. Colocou isso lá, 10 minutos depois vai cuspir lá na sua impressora ou no seu PDF o seu CNPJ. Tem isso, pendura num gateway de pagamento desses tantos que existem, tá pronto para vender um curso. O gateway de pagamento são os PagSeguro, O PagSeguro, Mercado Pago, Hotmart, Sim. todos esses aí. Que é uma empresa que vai intermediar. Então, se você quiser você fazer direto com o cartão de crédito, você vai ficar louco, né? Uma empresa dessa aí, você fecha um negócio com ela e ela traz tudo isso. Ela vai perguntar, né? Você quer vender? Que bandeiras você quer e tudo mais. Preencher um cadastro lá também, por uma taxa de 9,90, 10% na média, de 5 a 15 na média 10%. Por transação, né? Por transação, Sim. D mais 30, né? Então, em 31 dias o dinheiro está disponível para você resgatar. É muito, muito simples de empreender hoje no mercado digital para quem fatura até 81 mil anual. É começar... Emissão de notas. Emissão de notas do MEI para o CPF não é obrigatório. Okay. Por lei não é obrigatório, é opcional. Agora, se eu dou curso para empresas B2B, né? CNPJ para CNPJ, eu, mesmo sendo MEI, eu sou obrigatório a emissão de notas. Aí você vai pegar um outro gateway de emissão de notas, vincular o seu gateway de venda de curso, parametrizou, tá pronto. E tem o chat, toda essa parte. Sim. Pode falar nomes aqui, sem problema? Claro. O E-Notas, pode né? Falar, é uma das referências que a gente tem aí. Você cadastrou num gateway de pagamento, um Hotmart da vida. Cadastrou no E-Notas, um se fala com o outro, já tem a API aberta, né? O tal do... que deve vir para frente também para melhorar a contabilidade, o Open Bank. Então tem os Open Softwares, tem as APIs abertas, eles se falam com o outro. Fez uma venda, já emite a nota, já chega por e-mail do cliente, você não põe a mão em nada disso. Sim. Poxa, faturei mais que 81 mil no ano. Aí eu deixo de ser MEI, microempreendedor individual, para só ser ME, microempresa. Tira só o I. Aí começa a pagar a partir de 6%, conforme maior o faturamento, maior a alíquota, podendo chegar até 17%. Tem algumas outras nuances para reduzir? Tem. Aí com a estratégia, com o contador, com a pessoa do lado para direcionar, você não vai. No Brasil é impossível você conseguir. Uma das poucas coisas que você não consegue fazer sozinho é abrir uma empresa normal, sem ser um MEI. MEI você consegue. Abrir uma empresa de... Aí eu falo assim, abre empresa em 3 horas. Mas senta a bunda e tenta, você, Hellis Mortal. Não consegue. Porque são tantas perguntas técnicas que você não vai conseguir. Vai fazer alguma cagada no meio do caminho. Até porque o Código Civil ele determina que tem que ter um contador, um CRC. O Brasil é o único país do mundo que existe a profissão de despachante, não sei se você sabe. Não sabia. Né? O único país do mundo que existe... Despachante de carro. É o único país do mundo que existe a profissão de despachante. E é o único país do mundo que obriga-se a ter um CRC vinculado ao CNPJ, um Conselho Regional de Contabilidade, um contador. Nos Estados Unidos, você contrata o contador se você quiser. Você só contrata para fazer a declaração anual, que é uma vez por ano você vai lá e contrata. Então não existe contador, existe o papel do consultor. Sim. Existe contador no mundo todo. Ativo, passivo, no mundo todo, é igual. Só que você contrata, um administrador pode exercer a função de abertura de empresa, sei lá. Você mesmo pode fazer, porque Nova Zelândia, qualquer um abre uma indústria multinacional em 2 horas. Então, no Brasil tem essa, né? Mas... procurou o profissional aí da sua confiança, feita essa abertura, emissão de notas mensais, impostos no mercado digital de 6% a 17%. Faturei 200 mil, gastei 50 mil. Então o Brasil, por incrível que pareça, Luciano, é um paraíso fiscal nesse sentido. Olha que coisa louca, né? Faturei 200 mil, gastei 50 mil, sobrou 150. Pago imposto de novo sobre o lucro? Não. Ao contrário disso, Europa, Estados Unidos pagam imposto sobre o lucro, as empresas. No Brasil, não. Só as empresas de lucro real. Paga sobre o lucro real. Realmente você teve esse lucro? Então me paga 24%. Mas lá fora também não tem ICMS, não tem essa merda toda, né? Claro que tem. Vai dar uma balançada aí, né? Dá um equilíbrio na história toda aí, né? Mas assim, é incongruente isso, eu devo confessar. Porque o dono do Banco Itaú, o lucro que o Banco Itaú dá vai para a pessoa física dele e não paga R$1 de imposto. É doido, né?
E o MEI, o microempreendedor individual, que tem o lucro da empresa dele, também não paga imposto. Então, essas coisas que a gente não, não É um entende. manicômio o brasileiro aqui, né? Pô, legal. Ó, a dica que eu vou dar pra vocês que estão ouvindo a gente aqui, então, né? Eu troquei uma ideia com o Leandro e ele vai fazer com você, se você estiver interessado, o que ele fez comigo aqui. Ele pediu pra mim, deixa eu ver seus números aqui. E a hora que ele olhou meus números, ele falou, ó, tem um lugar aqui, tem um lugar aqui, tem um lugar aqui. Se você mexer nesses 3 lugares aí, você vai ter uma redução de carga tributária, de impostos e de cara, de pagamentos que você faz no ano, que eu fiquei, a hora que eu abri meu olho, que eu vi, cara, com tudo isso, eu falei, tudo isso, cara. Por quê? Tem uma sacanagem? Não, cara, não tem nada desonesto aqui. É tudo simplesmente classificando direito as coisas, que normalmente as pessoas não sabem disso, Não nem, sabe. ou não tão ligadas, que tá mudando todo dia, né? Todo dia tem uma alteração nisso aí, né? Literalmente Cara, todo dia. Isso é fascinante, viu, bicho? E É. eu não quero nem botar minha mão nisso aí, que eu vou ficar louco, mas ainda bem que tem gente que tá preocupada com isso. Cada macaco no seu galho, né? É, exatamente, né? Vamos fazer o teu jabá aí, cara. Merchan? Bom. Isso, o teu merchan. Bom, Se alguém quiser entrar em contato, saber como é que é, trocar uma ideia contigo, como é que faz? eu tô no Instagram, Leandro Bueno, o Contador. Tô no YouTube, Leandro Bueno Contador. Tô na internet, site sãolucasassessoria.com.br. Me chamou no Instagram, no direct. Me chamou no YouTube, me chamou no site. Tô à disposição a qualquer um, hein? Mercado digital, preferencialmente. Que não tem fronteira. Brasil. Inteirinho. Brasil. Pode ser o Brasil inteirinho. Hoje eu Legal. atendo em qualquer lugar do Brasil. Tenho um cliente em Roraima, Manaus, Belém do Pará, Rio Legal. Grande do Sul, Fortaleza, Salvador, Recife. Hoje eu tenho cliente no Brasil todo. Maravilha, cara. Muito bom. Sucesso, bicho. Que legal. Obrigado, que obrigado. Bom. Continue crescendo aí. Amém. E eu acho que esse mercado aí não tem fim, cara. Não tem A fim. possibilidade dele crescer. O que nós estamos vendo aí de números e de... E ainda é pequeno, ainda tem muita... Não, é a quantidade de gente chegando, né? A quantidade de gente perdendo o medo de consumir. A pandemia arrombou as portas, porque quem tinha alguma... Quem tinha algum receio de comprar Cara, eletronicamente, acabou. Na pandemia e caíram todos os portões. Então eu imagino que a partir do ano que vem aí você vai ver uma subida A gente gigante cresceu nisso. tanto nos serviços, né, cursos, quanto no e-commerce, né? Mercado Livre, Brutal, B2W, brutal, o que brutal. tem de clientes vendendo lá é absurdo. Mas esse é bem mais complexo que o mercado digital. Uma hora dessa a gente bate um papo aí. Grande, obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Foi ótimo. Seja Obrigado bem-vindo mesmo. aí. Um Obrigado. grande abraço. Obrigado, valeu.